MS Dia Preview, informação até você nesse programa. O assunto é bravura na política. Uma bravura feminina, alguém que fez muita diferença no mandato que teve e que retorna à Câmara Municipal para continuar a história, para fazer história. E a minha conversa é com a Luísa Ribeiro, vereadora, advogada. Se fosse você, ficava no vídeo. Luísa, obrigado. Obrigada a você. Feliz em ter você aqui. Você faz parte da minha história como jornalista, ótimas entrevistas e ter acompanhado a tua carreira na vida pública foi um privilégio, né? Eu falo de bravura na abertura e você deixou essa marca, deixa essa marca e acho que o tempo faz a pessoa também, né? Naquele momento, em 2013 até 2016, o tempo ele fez um chamado naquele momento, né? E você viveu esse chamado, né? Como ainda vive, né? Talvez não aquela bravura estridente, mas talvez para outras questões, porque a guerra continua, né? A luta continua. Na verdade, quando você fala bravura, é até, assim, na política, né? As pessoas também precisam de mais calma, né? Não Sim. Só da bravura, né? Mas é como você falou, faz a ocasião. Dependendo do território que você está e do papel que você está desempenhando naquele momento, te sobra alguma conduta, né? E isso você, como jornalista, também deve passar, né? De repente você está numa calmaria e tal e vai para uma... Cada cobertura é de um jeito. Cada cobertura é uma realidade, né? Então, foi uma realidade para mim, aqueles 4 anos que eu passei lá na Câmara de Campo Grande, aqui em Campo Grande, né? Representando o Legislativo Municipal. Foi muito interessante também para mim. Foi muito excepcional, foi muito diferente, né? Foi uma experiência muito, muito especial. Vale a pena a gente lembrar, né, levar para quem está assistindo, principalmente quem é mais jovem, que o PPS, no mandato anterior, era o líder do prefeito, né, que era o Ataíde. Aí quando vem você para poder estar na Câmara Municipal com a cadeira do partido, que você acabou só elegendo o seu mandato, você tem uma postura afirmativa de oposição, né, ao que era antes, e de apoio a um mandato popular que ele já começa no primeiro dia a tomar bombardeio. Então talvez foi um apoio assim de falar, não, peraí, vamos respeitar o voto, que eu acabei entrando aqui pelo voto. E assim, normalmente na política, ou na política ou em qualquer guerra, né, esses bombardeios eles têm uma certa duração, eles param, tem um cessar-fogo e tudo mais. Ali não, foi tiro, porrada e bomba os 365 dias do ano, né? Você imaginava que seria com aquele nível de intensidade, aquela guerra toda que aconteceu? Porque não tinha precedente, né? Isso aí, porque a gente não imaginava porque não era comum, né? Até hoje, agora, por exemplo, nesse momento político que o Brasil vive, com a eleição do Lula, que a gente pode dar fazer um comparativo, não é muito fácil fazer isso, né? Mas assim, tudo vai no sentido de reconhecer o ganhador das eleições, né? Quem recebeu o voto popular e dar a ele condições de cumprir a sua etapa, que é curtíssima, né? Às vezes quando a gente fala assim, mas é 4 anos de um governo, passa rápido. Que você vê, é rapidíssimo. Você retorna à Câmara 10 anos depois da sua última posse. 10 anos depois, na verdade, um mês a mais, né? Assim, eu entrei em janeiro de 2013 e estou retornando agora em fevereiro de 2023, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas, como a gente estava falando, a preocupação maior naquele momento era a conservação da vontade popular. Que é o básico, né? Era dar viabilidade naquele plenário, né, para que o governo conseguisse fazer aquilo que se propôs, né? A oposição faz um trabalho mesmo de apontar, né, de demonstrar a sua insatisfação ou dizer aquilo que não está bom e tal, isso é natural. Agora, não pode fazer um papel de bloquear, né, a vontade popular, de impedir que governe, né? Então, foi nesse sentido que eu me coloquei, né, como uma sustentação do governo e depois foi virando aquela confusão que você acompanhou, até a cassação do mandato do prefeito, aí depois o vice-prefeito assumiu também com uma série de dificuldades, né? E no final das contas voltou para trás a decisão judicial de dar posse de novo ao prefeito que tinha sido cassado. E tudo isso foi no mandato que eu estava lá, então assim, foi muito intenso. Mas mesmo. Foi um mandato rico, né? Porque além de fazer esse papel de escudo fundamental, olha que você não era a liderança do prefeito, era uma liderança natural, né? Genuína. E
naquele momento você também fez uma política de apoio à diversidade, você também fez uma política de mostrar o papel e a importância do espaço da mulher, né? Até porque naquela altura era só você e a Thais Helena, né? Não, e a Carmen Stefanini, eram 3, né? Infelizmente, depois de lá para cá, diminuiu muito essa participação, né, feminina. Mas tinha, eu lembro, naquele momento, tinha câmaras municipais em Mato Grosso que não tinha bancada feminina, 0, né, pelo menos 10 cidades. E fora isso, fazer o papel de legalista, né, como uma advogada que está lá na Câmara Municipal para cuidar para que as coisas não fossem erradas, né, tudo mais. Num mandato onde muita coisa passou pelo errado, né? Tanto é que teve que ser revisto, teve que ser recolocado, né? Naquela altura você até chegou a denunciar, fazer o denúncia com um pedido de CPI, naquela altura da troca de prefeito, estava o vice-prefeito como prefeito, né, e tudo mais. Trazendo Campo Grande para um cenário nacional que também acelerou, né, que também aumentou a temperatura. Aquilo ficou ruim para Campo Grande, porque as pessoas não assimilam também, né? A gente já tinha uma guerra particular aqui, né? Tudo estava pegando fogo por aqui. A partir do momento que no Brasil também estava acontecendo algo complicado com a ex-presidente Dilma Rousseff, era muito difícil para todo mundo acompanhar esse folhetim, né? E era um folhetim diferente, né? Beirava pós-verdade, mas era verdade. Os absurdos pareciam que era uma coisa assim, olha... Não, isso não está acontecendo. Não está acontecendo sim, né? Tem troca de cheque que virou para o cara entrar no poder, e aí esse cheque viraria cargo, mas não virou, tem corrupção, está sendo investigado. Aí você tinha lama asfáltica, tinha coffee break, você tinha o andamento das coisas da Câmara, que é sempre cheio de trabalho e tudo mais, e ainda a atividade da vereança, né? Que ficava... Assim, eu acho que a cidade sofreu, né? Você falou, você perguntou assim, a cidade como que sentiu tudo isso, né? A gente, como você falou, em 2016 teve a cassação da Dilma, né? E a gente estava naquele período lá, que era uma presidente da República, um fato inédito no Brasil, né? Uma descontinuidade também, né? Importante. E aqui, como é que sentiu, né? Eu acho assim que é muito difícil você imaginar um sistema de contenção totalmente eficiente. Agora, as sociedades já amadureceram, a gente tem uma democracia já com bastante Esse é o grande legado que fica. Tanto a democracia brasileira como em outras experiências, né? E você tem um sistema que a gente está falando de contenção, né? Então, assim, para que as coisas andem, para que caminhem, é preciso ter essa liberdade, né? Essa possibilidade das oposições fazerem, né, o trabalho da oposição, mas você tem que conservar as instituições fortes, né, que são especialmente a justiça, que vai julgar se aquele ato está correto ou não, a depender da reclamação. Então, o que a gente sempre falou muito naquele plenário, não sei se você se lembra, era dessa harmonia e a independência dos poderes, né? Sim. Aquilo virou uma fala corrente, né? Todo mundo dizia, mas a gente tem que preservar a harmonia dos poderes, a gente tem que preservar a independência da Câmara. Preservar a harmonia, às vezes, é deixar o outro trabalhar também, né? Porque a harmonia é esse sossego para todo mundo andar, mas não necessariamente o silêncio, né? Não necessariamente a conivência com aquilo que você não acha certo, mesmo que isso não tenha nada assim ilegal, mas você acha que o rumo da gestão não está boa, que devia priorizar esses elementos, você está priorizando aquele, então assim, não há nada de ilegal, não há nada de... Até porque o vereador, o deputado, o senador, ele é um fiscal também. Ele é um fiscal e ele precisa fazer com que o prefeito ou a prefeita ouça, né, a representação dele, né? Então assim, pode ser estridente, pode ser, né, e tal, mas é preciso preservar esses valores constitucionais que a gente falava bastante no plenário. Não só eu, que estava num papel, mas também os outros vereadores. Eu lembro que o nosso presidente, Mário César, hoje cumpre um papel bastante importante na cidade novamente, né, que ele está como secretário de governo, se não estou enganada, da nossa prefeita. E ele dizia isso, ele era um dos que chamava a atenção, é preciso ter harmonia, é preciso garantir a independência dos poderes, é preciso conservar alguma harmonia aqui entre executivo e legislativo para poder dar certo lá para frente. Aquela briga, claro que ela não tem muito parâmetro, porque ela pessoalizou demais, né? E aí quando pessoaliza fica difícil para ela parar, achar uma fronteira, tudo mais.
Dentro daquele mandato, daquele desafio, que, como você falou, um período curto de 4 anos, o que você sente que ficou faltando? Você talvez tivesse mais calma, tivesse mais tranquilidade, mais paz para poder cuidar da tua vereança, você teria feito? Eu acho que faltou mais tranquilidade para todos ali, né? Foi, como você falou, eram muitos atos sucessivos e que isso nos pressionava todos, né? A situação e a oposição, né? Você imagina que a situação também, na verdade, a oposição ao Bernal também sofreu muito, né? Colocando as CPIs e tudo aquilo que se depois passou, a margem o processo de cassação. Isso é uma coisa muito dolorosa. A margem de reeleição foi muito baixa depois, né? Pois é, prejudicando pessoas que tinham ali uma história muito importante, né? Nas relações pessoais, eu não misturo muito, assim, eu tento conservar, né? O máximo possível. Às vezes a gente saía do plenário naquele momento, aborrecido um com o outro por causa de uma palavra, uma decisão, não sei o quê, mas eu tentava desfazer isso aí completamente no cotidiano, na convivência, né? Hoje o presidente lá é o Carlão, que ele sempre teve muito carinho por mim, eu por ele, e às vezes alguém lembra assim no plenário, mas tem certeza que... Né? Porque o Carlão também é uma pessoa muito forte, né? Então ele tem entusiasmo assim para falar e tal. E eu lembro que muitas vezes a gente ficava pertinho assim no debate intenso, né? Mas a gente sempre se respeitou muito. Porque existem duas realidades, uma que é para fora, né, para o público, e outra interna que envolve cooperação. Você não faz política sem cooperação. E outra é que nem a advocacia, né? Você vai a um debate, a um julgamento, você faz a defesa da sua tese, do seu cliente, o colega teu faz, ou o promotor, ou outro advogado faz a defesa, e você precisa ter carinho, generosidade com o colega a todo tempo, porque como é que você faz para conviver, né? Uma coisa é você defender suas ideias, outra coisa é você se entrincheirar e se aborrecer com as pessoas. Isso não é bom, né? Então eu conservei as minhas amizades até hoje, boas amizades, inclusive essa do Mário César. Eu não sei se você sabe, eu sou madrinha dele. Ah, é? Que legal. Eu sou madrinha de casamento dele. Olha que bacana. O casamento que, inclusive, ele já teve um outro casamento antes, mas o casamento que mais duradouro, acho que ele já tem uns 16 anos, eu que fui a madrinha. Ela era minha aluna no direito, e teve uma ocasião que eu levei no restaurante que o Mário César tinha, e eles se conheceram e acabaram se casando. E então, quando eu cheguei na Câmara, eu já era madrinha dele, a gente já tinha uma história juntos, assim, uma história bem afetuosa, eu gosto bastante dele como pessoa, ele é uma pessoa muito calma. Muito centrado, né? Muito centrado, muito equilibrado, ele é um talento do ponto de vista do desempenho profissional, viu? Ele é uma pessoa que sempre, aonde andou com qualidade, sabe? Inclusive lá na Câmara, no período que teve. E aí, às vezes eu contava isso para alguém, a pessoa dizia, você tem certeza que ele é seu afilhado? Né? Porque vocês brigam tantas vezes politicamente. Então eu nunca perdi o carinho por ele, né? Nem pela agora dele, falando dessas dele, dissidências que a política tem, né? Depois de tudo aquilo, vem aí uma onda gigante chamada Bolsonaro, né? Que é inimaginável para aquela época, que de novo polariza o Brasil, que coloca o Brasil em cada cantinho dele, inclusive aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, em caixas separadas, muito bem separadas, em famílias, em grupos de amizade, em câmaras municipais, em todo lugar. E aí, nesse momento da história brasileira, política, história brasileira, a Luísa vai para o PT. Uhum. Ela sai do PPS, vai para o PT, num processo também de amadurecimento, depois de uma derrota eleitoral. Por que essa escolha do PT? O PT que você estava do seu lado na Câmara, né? A verdade é assim, eu tenho 54 anos, eu sou uma militante política desde os 16 anos e tal, sempre gostei muito Essa da pergunta política. de hoje em dia, você é de esquerda, você é de direita, você sempre foi de esquerda? Sempre fui de esquerda, então assim, meu e pai... o PT é um expoente, né? Então... meu pai sempre foi um militante de esquerda, meu pai não foi assim candidato, nada, mas ele era aquele tarefeiro mesmo, assim, sabe? Todas as manifestações, era para ajudar um sindicato, ele ia lá, associação de moradores, enfim, e a gente também gostou disso. Fui para o movimento estudantil secundarista, aí me filiei
né, ao meu primeiro partido, que depois foi o único, na verdade, que era o Partido Comunista Brasileiro, que depois se transformou no PPS, e aí depois que é o partidão que o pessoal fala. Isso, que era o partidão, que depois é que eu saí aqui virou Cidadania. Mas assim, eu fiquei muito tempo lá na militância, fiquei 32 anos, muito satisfeita, eu nunca tive problema nenhum com o partido, eu ocupei vários cargos internos e tal, sempre tive muita boa vivência lá. Mas aí, quando o partido começou a fazer alianças sucessivas, mais ao centro e à direita, aquilo também eu acabei discutindo internamente e me colocando contra essa posição. Até o momento que eu falei para o próprio Roberto Freire, que hoje é o presidente do Cidadania, muito meu amigo ainda também, e o Fausto Mato Grosso, que recentemente faleceu, muito meu amigo, eu disse para eles, olha, eu adoro vocês, mas eu acho que eu estou sem identidade aqui, eu vou me desfiliar. E foi assim, falei, vou fazer isso de uma maneira calma, né, porque ninguém precisa, né. E aí, em 2017 me desfiliei, e em 2018 filiei ao PT. Era a eleição do Haddad, né, daí fiz as campanhas do Haddad e tal, e chegou em 2019, o Zeca do PT falou, Luísa, você é candidato a prefeito em Campo Grande, você quer ser candidata a vereadora e tal, vamos formar uma chapa? Aí eu disse sim para ele, daí ele ficou doente, com um problema na perna, e depois veio o Pedro Kemp naquela candidatura, né, e eu já tinha me comprometido, falei, Pedro, imagina, né, só que veio a pandemia, e a campanha foi muito diferente, né? Foi tudo diferente, né. E foi uma bela surpresa, eu fiquei de suplente, né, 4 anos depois, sem estar fazendo política. Você acha que sem a pandemia teria sido outro cenário? Teria sido pelo menos o segundo turno, né? Tal. A pandemia mudou tudo, né? Mas candidatura de reeleição é sempre difícil, né? Assim, eu acho que alguém romper isso. Né? Eu acho que o Marcos também acabou sendo eleito ali do jeito que a história tem falado aí das reeleições, né? Mas eu acho que o Pedro Kemp fez um papel muito bom, né? E eu me inaugurei lá no PT, né? Já tinha uma convivência muito boa com quase todo mundo lá, porque as pessoas da minha época sempre militei junto e tal. E, para minha surpresa, a Camila se elegeu, né? Porque era um voto de juventude, um voto fluido, um voto, né, que a gente não enxergava muito, né? E ela, quando se elegeu, tinha 25 anos. E eu tinha 52. E aí eu disse para ela isso, né, que a nossa idade estava trocada, né, ela 25 e eu 52, mas para mim era uma imensa alegria, viu? Eu fiquei feliz por ter ficado na suplência, queria ganhar, claro, mas eu fiquei imensamente feliz com a eleição dela. Como jornalista, o primeiro contato que eu tenho com a Camila, e aí a partir de você está na tribuna, eu não lembro a data certinho, mas eu lembro que era um discurso afirmativo seu, sobre corrupção, sobre investigação, sobre Campo Grande começar a poder passar limpo várias situações, né? E foram 2 momentos que eu lembro dela na grade da Câmara Municipal e você até falando, assim, fazendo sinais para ela, né, tal, porque ela era naturalmente, de todo o público que estava ali, a pessoa mais engajada, que é o que um cidadão deve fazer, né? Ele deve participar da vida dos vereadores, do que é a Câmara Municipal, até para ele poder cobrar e até para ele poder entender que não é só no voto. Votou, deixa quieto, passou procuração e tudo mais. E aí tinha, já naquela época, o negócio da escola sem partido, mas também tinha a situação das denúncias que vocês faziam do governo Dolarte. E aí quis o destino depois que você abrindo aquele espaço de resistência da mulher, depois vem a Camila, depois você volta. Volta numa Câmara muito diferente? Acho que sim, né? Uma composição muito diferente. Até para a mulher um espaço muito diferente também, né? Assim, a gente lamenta muito ter só uma mulher, mandato né? único, né? Quer dizer, já era assim, muito. Ainda bem que uma mulher substituiu uma mulher. Ainda bem. Isso foi uma coisa que a Camila foi muito cobrada na eleição, porque dizia assim, mas ela é candidata a deputada federal, e aí vai ficar sem nenhuma mulher lá na Câmara. E ela dizia, não, vai ter a Luísa, que não sei se você conhece, mas também já foi vereadora e tal e tal. E vocês sempre se conversaram? Sim, sempre mantém contato? Eu fiz a campanha dela também e tal, né, agora para federal. Mas você lembra um fato que eu gosto de lembrar, eu vou até ver se eu consigo recuperar essa sessão. Realmente foi uma sessão bastante tensa, tumultuada, cheia de gente. Eu não lembro exatamente a matéria, mas talvez fosse essa coisa da CPI e tal.
E eu me lembro que ela sempre foi muito assim vista por nós, porque a gente a conhece. Era filha do Gerson Jara, que é um jornalista, petista há muitos anos, e filha da Edna, né, que também é uma professora que a gente conhece da militância, né? E estavam lá muitos jovens e tal, e claro que eu vi que ela estava muito, muito inconformada com algum encaminhamento que a gente estava dando naquele momento no plenário, e ela merecia, como militante, uma resposta minha como vereadora. Eu não podia ignorar o grito dela, a fala dela, né? Ela não estava perturbando a sessão, ela estava defendendo uma ideia, uma maneira que ela estava vendo naquele processo. E realmente você narra exatamente o que foi. Ela se agarrou na grade, pequena como é, né? E ela falava muito, gritava e tal, não me lembro exatamente a matéria agora. E aí eu deixei tudo que estava fazendo para explicar para ela o que nós estávamos fazendo naquele momento, qual era o rito e por que nós tínhamos que passar por aquele momento para depois avançarmos na discussão. E eu precisava que ela entendesse, acalmasse, porque afinal de contas ela era uma liderança ali estudantil, buscando a sua participação. E realmente, esse momento foi um momento muito especial. Por que hoje em dia também na Câmara, não só nesse tipo de atitude, mas assim, a gente não tem tanta população mais perto? A pandemia deu meio que assim, uma apartada nessa relação entre o cidadão e o legislador? Talvez, né? Mas e veio muito digital, né? Mas você vê que tem uma participação muito forte. Olha, esses dias, na própria pandemia, teve lá discussão sobre se prosseguir ou não usando a máscara, tomar a vacina, ou se fechava o comércio. Teve uma discussão dessa ali. Depende do tema ali. mais, né? Pois é, e você viu que a casa ficou lotada e que foi uma participação muito forte, né? Eu acho que as pessoas estão sempre dispostas a participar. A política é um elemento de muito interesse das pessoas. Às vezes a gente pensa que não. E tem uns até que disfarçam, né? Falam, não, a política eu não gosto, não é muito minha praia, não sei o quê. Mas, assim, não tem churrasco que não comece e não termine. Falando disso, né? Falando do quadro nacional, internacional, local. Sempre alguém pergunta, e o Trump? Né? Ou outro. Não tem jeito, né? Então, assim, nós somos seres sociais, né? E a política é o nosso contexto de debate sobre esse mundo que a gente está construindo, né? Agora, você sempre foi muito eloquente, você sempre falou muito bem, sempre soube usar bem a imprensa, sempre foi muito programática no seu mandato. Aí teve essa situação que você teve que viver, todo esse paradoxo que foi Campo Grande, você foi muito programático. E hoje, nacionalmente, você vem para viver um mandato de vereadora, no momento que o Lula volta a ser presidente, e o Lula venceu, porque eu acredito, na minha visão, porque fez mais alianças e que foi mais programático também que seu adversário, né? Esperneios à parte, foi isso. Na política, se você tem mais gente do seu lado, você vence uma eleição, né? Nesse momento, a gente tem a chance, talvez, de conhecer uma Luísa diferente, uma Luísa mais realizadora? Eu espero, né? Porque assim, naquele momento que a gente planejou o mandato, porque nós fizemos um planejamento, senta toda a equipe, pensa que coisas que nós vamos defender mais, que são mais relevantes, como você falou, essa questão da mulher, né? Tinha a questão da diversidade sexual, que precisava ser discutida mais abertamente, para incluir essas pessoas na Você pressionou cidade, muito, né? Para criar essas subsecretarias relacionadas a essa pasta. Aí outros temas assim espinhosos que às vezes a pessoa não gosta de tocar, que é essa investigação do dinheiro público, se está indo bem, se não, enfim, né? Então, isso tudo estava no planejamento, mais lógico. A cultura, eu me lembro que esse elemento também foi o primeiro projeto de lei que eu coloquei na Câmara, foi essa questão da cultura, porque ela é muito importante mesmo, né? E é sempre uma discussão que nunca termina, né? Ela começa, ensaia, acha um caminho. O Eduardo Romero está conseguindo dar algum alinhamento aí no trabalho dele de nível de Estado, mas é essencial que as cidades também façam isso. Né? E é muito importante a cultura. Até ontem eu estava vendo, por causa eu não sei se foi no Fantástico, algum desses jornais da noite do domingo, o SBT, não sei qual. E aí ele estava falando músicos negros brasileiros que se destacaram, né? E aí, na entrevista, o artista disse assim, mas qual criança que não gosta de música, né? Então, assim, se a gente tiver recursos para políticas públicas que levem para as crianças, né, em qualquer ambiente, seja no ambiente escolar, no contraturno, na creche, na turminha da rua e tal,
a experiência, né, com a arte, né, seja a dança, seja a música. Transforma a vida, né? Seja as artes plásticas, seja qualquer uma, né? Agora eu mesmo estava com um colega advogado e ele disse assim, Luísa, eu vou entrar num grupo de teatro. Eu falei, mas que coisa boa, o que foi que te despertou isso, né? Ele falou, timidez, Luísa, eu preciso superar isso, eu sou um bom advogado, mas às vezes me acanho no momento que o meu cliente precisa, e agora me disseram que se eu fizer teatro eu vou despertar em mim, né, outras habilidades e tal. Então veja, né, um advogado de 40 e poucos anos de idade. Então assim, a arte ela é um instrumento para a nossa vida, a gente precisa dela. E aí, quem é que vai fazer com que essa política chegue às pessoas, né? O Estado, a Prefeitura, né? O governo federal e tal. O vereador então, também, para fazer com que o orçamento ele contenha. Né? Então, a cultura sempre foi uma prioridade nossa e será agora. Espero que eu consiga ajudar, né? Como você falou, agora eu vou para o plenário como uma vereadora do Lula, né? Do presidente Lula, sou do PT. Ele está inaugurando um mandato que a gente precisa também se preocupar em cuidar, né? E como você falou, a política, você ir ganhando as pessoas para a sua ideia. Foi assim que o Lula ganhou. Então, nós também temos, como o partido vencedor das eleições, ter paciência histórica com o derrotado. Não é passar a mão na cabeça de ilegalidades. Então, assim, pelo amor de Deus, não dá para a gente ver um ônibus escolar de alunos indo para o exame Enem e o pessoal dizendo, não vai passar aqui, desce todo mundo e vai andar 5 km a pé. É um exagero, né? Então, assim, não pode descambar para as ilegalidades, né? Enfim, temos que ficar, como uma diz negação o presidente, total da política. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição, mas isso tem que ser sério, né? Mas assim... que essas 4 linhas não estão muito bem demarcadas, né? O cal parece que está meio apagado em alguns momentos. Mas assim, eu acho que o meu papel como vereadora da capital e tal, assim, com uma idade já, né, com uma experiência de militante, sendo do PT, é ajudar a cidade, né, a entender a importância de um governo que vá avançar, precisa resolver coisas estruturantes nesse país, né? E o presidente Lula tem vontade de fazer isso, tem capacidade, né? Então, eu acho que um dos papéis que eu devo desempenhar é esse. Mas eu quero voltar para a cidade, sabe? Eu quero, pelo menos para mim, eu sinto essa necessidade de discutir coisas que são nossas aqui, né? Como é que a gente vai resolver, né? Os problemas estão aí, né? Isso, o problema da cultura. Os espaços de cultura da nossa cidade são muito pequenos, são quase inexistentes, né? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente precisa que a prefeitura abra novos espaços para os grupos de teatro, para os grupos de dança, para o pessoal apresentar, ensaiar. Porque você imagina, aonde que um grupo de dança ensaia? Porque não é só a apresentação. Para ele apresentar, ele já tem que pagar o teatro lá, que está fechado. Então, assim, onde é que ele ensaia? Onde que ele se apresenta? Então, para isso precisa de estruturas, e as estruturas não são tão caras. Você manter uma sala aqui, nessa região, outra ali, outra lá, um problema que eu acho que você vai tomar dica, né? Como vereador ano que vem, um espaço que a cultura tem ocupado e dado vida é ali na feira, a plataforma cultural. Mas com aquilo ali virando uma incubadora digital, a cultura vai para onde? Então, nisso aí eu sou a favor de manter ali como espaço da cultura. Fundamental, né? Dá para conviver os dois juntos também, né? Talvez, né? Ou então é possível ajustar um outro espaço para esse centro, né? Então, assim, da cultura a gente precisa trabalhar muito fortemente. Outra coisa em Campo Grande que a gente precisa se atentar no mundo todo é a questão ambiental. Então, eu quero discutir várias situações aí que passa muito pela educação também, né? Passa pela habitação. Educação, no caso. Pela educação ambiental. A educação ambiental, por exemplo, é uma coisa fundamental que a gente precisa colocar em pauta, né? Habitação no sentido de combate à pobreza, né? O cara que também está ferrado, ele não vai estar nem aí para o meio ambiente, né? Não tem nem condições, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem muitas tarefas. A educação é fundamental. Aqui em Campo Grande a gente voltou a ter problema de acesso. Não é que voltou da prefeita para cá, não é que voltou do Marquinhos para cá, mas vai acumulando um déficit. E a gente precisa enxergar isso e precisa ter energia para tentar resolver. Não é só na pré-escola, naquela da creche, que são os meninos de 6 meses, vamos dizer, a 3 anos de idade, e não é dali para frente também, de 4 a 5 e depois dos 6 em diante. A gente tem
problema de acesso, de vaga em todas essas faixas. É muito preocupante. Ou seja, de gerar mais vagas, né? Precisa abrir novas escolas. A cidade está crescendo, né? Tudo dela está sendo pressionado, né? Todas as estruturas. E assim, alguma vez a gente já ouviu alguém dizer assim, mas a vaga em creche a gente nunca vai conseguir resolver. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente já resolveu quando era o ensino fundamental, que começava aos 6, 7 anos, nós zeramos esse déficit. Eu me lembro que a minha mãe, para matricular a gente na escola pública, ficava na fila, chovia, dormia lá 2 dias e tal com as vizinhas para conseguir a vaga. Era uma época de falta de vaga. Depois resolvemos isso. Resolvemos que as pessoas não tinham problema, que todo mundo tinha a sua vaga perto de casa e pronto. Então, para a creche, que é aquela dos 6 meses aos 3 anos, tem que ter oferta para todo mundo que queira, e é bom que queira, porque as crianças se desenvolvem muito bem na escolinha, né? As mães, os pais ficam livres para fazer outra coisa, especialmente trabalhar, se qualificar, estudar, enfim, né? E a criança vai para um ambiente adequado. O ambiente adequado da criança é a escola, mesmo ela sendo pequenininha, né? Sempre a gente vai precisar discutir sobre isso. Problema grave também, assim, já me adiantando na cidade, é o transporte, né? Transporte coletivo urbano. Eu ia entrar nessa questão, mas eu vou perguntar de uma forma até mais global. Que bom. A Luísa, de 2013, ela é vereadora num momento onde o Brasil vai para as ruas, da história de não é só 20 centavos, e aí foi todo mundo para a rua, aí virou passeata, aí tinha o eco da Primavera Árabe aqui no Brasil também, e tudo mais. E, infelizmente, de lá para cá, o transporte coletivo ele piorou, ele é centro de debates onde as pessoas têm uma rejeição enorme ao transporte coletivo, é quase que indefensável. E no caso da concessionária aqui de Campo Grande, de outros lugares aqui do Mato Grosso do Sul, há de certa forma um silêncio absurdo e triste, que não falam do assunto, tratam a questão até com uma ausência de responsabilidade social, porque eles deveriam estar debatendo, deveriam estar fazendo projetos que eles incluíssem mais a comunidade, até discutir essas questões, e fica tudo num nível muito menor, que é a máquina como se fosse só a máquina do elevador que vai atender lá o PCD. E é muito mais que isso, envolve pontualidade, envolve a qualidade de vida das pessoas, envolve logística. E é só o microcosmo, Luísa, de uma bucha que você vai pegar agora como vereadora ano que vem, que é Campo Grande ainda não sabendo se ver e se moldar para uma cidade de 1 milhão de habitantes, que vai acontecer nessa década, ao que parece, em algum momento. Como fazer para que a cidade venha para esse eixo de planejamento, de pensar futuro, de cuidar para que não fique um inferno aqui quando chegar a 1 milhão de habitantes. E essa cidade sustentável que a gente fala, cadê essa cidade sustentável, né? Quais são os elementos da sustentabilidade que... Como viver aqui, que sempre foi tão bom, né? Pois é, mas tá ficando ruim, né? Tá piorando. Tá. Né? Por exemplo, o próprio transporte coletivo urbano, esse do ônibus e tal, nós já tivemos um modelo que funcionou maravilhosamente bem. Mas está ficando cada vez mais antigo esse modelo. Que era um modelo de concessionária, né? Enfim, e desse City e tal. Hoje, não é só Campo Grande que está em crise desse transporte coletivo urbano, né? Só para você ter ideia, tem várias áreas no Rio de Janeiro que as concessionárias ou as empresas contratadas pela municipalidade entregaram a concessão. Só não que é a história do subsídio total, né? E você tem 53 cidades que tem o tal de tarifa zero, que é muito legal a ideia. Quando se fala em subsídio total, vale lembrar que Campo Grande e outras cidades aqui do estado já tem subsídio. Além do que é pago, tem o subsídio. Mas aí tem a tarifa que está cara e a questão da qualidade mesmo, né? De assim, não pensar principalmente no mais pobre, porque tem gente que é opcional usar o transporte coletivo ou não. Mas tem gente que precisa, que ela não tem outra condição. E esse aí eu acho que é a maior vítima desse processo. E a maior vítima ainda são as mulheres. Sim. Né, porque elas, né, e as mulheres mais pobres, né, as mulheres de mais idade. Que moram mais longe. E é um transporte inexistente. Você não tem transporte coletivo à noite, você não tem transporte coletivo no final de semana. É uma mentira que você tem. Você fica naquela linha lá, você fica horas esperando e não vem muitas vezes, né? Mas é a história do para quem você reclama. Porque aí o sujeito ele vai lá, liga num número, cai na prefeitura. A prefeitura diz que é o consórcio.
Aí acaba ecoando na Câmara. Então, mas eu queria dizer sobre o que você falou lá. Como é que a gente enfrenta? Enfrenta conversando com profundidade sobre isso, com profundidade. A gente já viu que o modelo concessionário não está dando certo, né? Mesmo que você faça subsídios totais e tarifação zero, o que a concessionária então vai ficar fazendo aí? Você está entendendo? Então, nós temos que mudar o modelo, né? Essas cidades todas têm modelos muito interessantes. Está na minha agenda, uma das primeiras coisas que eu quero debater. Já é uma agenda muito corajosa, excelente. E fundamental para o cidadão. A própria concessionária quer debater isso. Se você não conhece, você fala com o executivo de lá, que é o seu João, foi até candidato agora a deputado estadual, e a pauta dele era tarifa zero. Não, eu fui o marqueteiro dele e eu ajustei a pauta do tarifa zero. Mas assim, agora infelizmente, ele era uma voz muito individualizada no processo. Porque ele não é da política, né? Aí ele quebrou essa questão da política quanto à performance, mas acho que a candidatura dele mostrou quanto que a sociedade está rejeitando o tema, e aí não dá para rejeitar, porque o problema continua aí, quanto que ele foi uma voz, como eu disse, muito sozinha, isolada com relação até ao meio dele. O meio dele não abraçou a questão. Não compreendeu. Entendeu? Não compreendeu. E, no caso, a coisa ficou tão ruim em nível municipal que a candidatura a deputado federal e jogar para os candidatos a governador era uma forma de eco, né? De falar assim, olha, por favor, vamos olhar isso aqui, que assim, esse eco não é tão surreal, porque já há o subsídio estadual à questão. Mas assim, no meio de tudo isso, assim, vamos supor que fosse, se a gente fosse diminuir o problema para ele ficar mais simples. Não, tudo bem, então cria uma quarta gratuidade e dá para o pobre do mais pobre, que é esse aí que mora mais longe e tal, categoriza ele e inclui ele no processo. Ele mesmo assim teria um serviço muito ruim. E é por isso que as pessoas não acreditam. É que precisa fazer uma discussão mais ampla que a tarifa, né? A tarifa é importante. Sim. Esse modelo que a gente chama de tarifa zero, quando você fala tarifa zero, tem essa rejeição, Sim. Mas também tem muita curiosidade, então eu acho que ele é um tema bom para ser usado. E nas cidades que teve, são 53 cidades no Brasil que teve tarifa zero, a maioria delas, né, no caso, foi um momento que o gestor público municipal, ele viu como uma oportunidade de popularidade, aí ele abraça aquilo ali para ele, ou ele pega para ele a frota, ou ele resolve subsidiar total a frota, mas ele moderniza a frota. Ele trabalha numa situação para fazer daquilo uma propaganda de bom governo. E dá certo. Mudar da noite para o dia sem fazer essa estruturação acessória é suicídio, né? E você sabe que essa questão de você andar no ônibus sem pagar, ela não é uma coisa assim de agora, né? Tem muitas experiências pelo mundo inteiro, porque o problema não é tarifar, o problema é transportar. O desafio da cidade é levar as pessoas de um lado para o outro. Sim. Para o emprego, para consulta médica, para lazer. Você fala para a pessoa assim, a gente vai ter um transporte eficiente, mas vai custar mais caro. A pessoa não se incomoda a princípio, porque o que ela quer é se transportar. Tem um monte de gente que não consegue comprar um carro, que não consegue comprar uma moto, que não quer comprar, que precisa de andar de ônibus toda hora e tal. Nessa crise parece que já falam que 25% dos jovens abaixo de não querem comprar o carro ou não podem, né? Se comprar, se endivida mais ainda. Isso, então essa é a cidade sustentável. A tarifa zero, o transporte coletivo urbano de Campo Grande, o modelo que a gente vai escolher é dentro dessa concepção, não pode fazer apartada, entendeu? Então assim, pensando numa cidade melhor para todos nós, como é que a gente põe um transporte coletivo urbano, que não precisa ser sobre trilhos, nada pode ser esse nosso mesmo de rodas e tal. Como que a gente põe um transporte coletivo eficiente para andar? O modelo não é esse que está funcionando agora. Criaram situação nos corredores, aí tem um ponto de ônibus no meio da rua, fica uma coisa esquisita, mas aí do ponto de ônibus no meio da rua tem gente estacionada no ponto de ônibus e o ônibus tendo que passar do lado, aí não inaugura nunca. Mas aí fora isso, aí eu vou entrar numa questão que o PT... há muito tempo, há mais de 20 anos, vamos botar aí, desde a eleição de 96, há 30 anos já quase, né? Dá como uma opção inteligente e importante para Campo Grande, que é a maior cidade do Mato Grosso do Sul, a questão das subprefeituras. De lá para cá, isso aí nunca evoluiu, o PT também nunca teve a chance de governar aqui,
mas nenhum adversário usou aquilo como uma sugestão inteligente. Às vezes a dica vem do seu adversário, mas você pode implementar, né? E a cidade se espalhou, você tem regiões ali que têm realidades muito diferentes. A região do Lajeado é muito diferente da região do Prosa. Do Anhanguizinho, cada um tem sua realidade muito específica. E fica dependendo de eleger um vereador distrital daquilo ali, da região. Esse vereador, para ele se reeleger, ele não pode ficar só na região, ele tem que buscar votos de outros lugares. E aí o que se vê são situações muito dramáticas, né? Principalmente na situação do Lajeado. A subprefeitura, você é a favor? Você acha que seria um caminho? Eu sempre fui. Inclusive, quando eu estava lá, nós pedimos pelo menos para o Anhanguí. Não conseguiu estabelecer, mas parece que o prefeito... Que é a região mais populosa, né? O prefeito Marquinhos, ele até admitiu isso aí como uma alternativa administrativa. Eu acho que descentraliza é bom. Descentraliza é bom. Até o serviço, por exemplo, essa coisa do prático, por exemplo, quando ele nasceu, salvou muita coisa, ainda salva muita coisa do serviço público mais próximo das pessoas. Então, assim, descentralizar é bom. Até a rejeição ao serviço público cai, né? Então a subprefeitura é bom. Descentralizar é bom. Dividir é bom. Partilhar com outras pessoas a discussão e a busca da solução dos problemas, eu estou sempre a favor. Se a gente vai chamar isso de subprefeitura, de um espaço de discussão, a gente ainda tem, mas está muito... precisa resgatar aqueles conselheiros, os conselhos municipais. A gente já teve isso com muita dinâmica. Não ser figurativo, né? Esse pessoal reunia, chamava os vereadores, chamava os prefeitos, tinha que fazer compromisso, botava no orçamento e tal. Então, isso aí precisa de um gás novo mesmo, né? É uma das coisas que eu também quero tocar, não exatamente nessa questão da subprefeitura, mas nessa organicidade que a cidade precisa de um debate mais pé no chão, entendeu? Por isso que eu falo para você, de voltar mais para a cidade, né? E o momento favorece isso também. De voltar lá para aquele lugar que você está, tem que ser, né? Essa discussão nacional arrefecendo. Bom, teve a luta, alguém ganhou, o outro teve nocaute, acabou a luta, agora só um dia vai ter a revanche. Mas assim, até lá, tudo fica mais programático. A gente vai, talvez, nos próximos anos, ficar mais voltado para a nossa realidade. Não tanto para essa utopia de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. Eu acho, né? Assim, porque... Vermelho, verde e amarelo. Não dá, né? E assim não pode ser. Foi um delírio que durou muito tempo, né? Acho que a gente tem que... quando eu falo dessa coisa da gente voltar para o nosso dia a dia, é porque é muito importante mesmo. É claro que as políticas nacionais influenciam no nosso dia a dia, na sua condição de vida, enfim, né? Mas é preciso que a gente não esmoreça de discutir as coisas que a cidade tem constitucionalmente responsabilidade. Transporte coletivo Saúde. É responsabilidade nossa. Sim. Não tem, o Lula pode até ajudar, subsidiar com alguma coisa, não sei o quê, como tem programas de subsídio aí para o transporte coletivo urbano, mas é preciso discutir aqui a nossa realidade, né? Nós não temos o transporte da van, né? Até hoje, pelo menos, ainda não... Acho que recentemente estava sendo discutido. Um dado interessante, em Campo Grande são 250 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo durante o mês. A estatística deles, essa estatística fica meio que o data eu, né? O consórcio Cruz vai lá, calcula da forma dele e faz isso. Mas no Mato Grosso do Sul, 400 mil pessoas. É muita gente. Quer dizer, é mais que a segunda maior cidade. Né? Tem gente pra caramba para utilizar isso e aguardando alguma mudança nessas questões, né? Não, e o transporte coletivo urbano de Campo Grande já foi muito bom. Por que não vai voltar a ser, né? Eu utilizava o transporte coletivo urbano sem dor. Hoje em dia, qualquer pessoa que não tem um carro próprio tem que pagar o Uber ou aí vira as motos, né, e os acidentes. E as motos, né? E os acidentes, e mais ônus, né? Porque você tem que pagar a moto, que é um patrimônio, você tem que pagar impostos para utilizá-lo, enfim. E o transporte coletivo urbano, eu lembro, na minha época, que a gente tinha o Corujão, sabe? Ele passava, não tinha jeito, a gente ia para as festas, voltava para casa de ônibus, né? Porque você vinha 1h da manhã, ou 2, ou 3, ou 4, das 5 em diante que começava a rodar mais. Então, assim, a gente pode resgatar isso, tem discussão para isso, tem modelo, mas é preciso criar o nosso jeito aqui, né? Sem preconceito, mas com muita força para solucionar. Na saúde, a gente também tem imensos desafios que já tardam. Eu não sou dona da verdade, mas eu acho que a gente pode ajudar a discutir. Já estamos discutindo isso em outros momentos também na Câmara, inclusive no momento que eu estava lá, muito por força do próprio Paulo Ciufi, que é a construção de um hospital municipal de Campo Grande, uma das poucas capitais do Brasil. Essa discussão é antiga, hein?
que não tem um hospital municipal. E Cuiabá tem e funciona legal. Daí o que acontece? A Santa Casa passa a ser hospital municipal, porque a bem da verdade, a Santa Casa ela funciona com recurso público, uma fortuna, 32 milhões de reais mês para a Santa Casa trabalhar e atender a grande parte das pessoas de Campo Grande. E o hospital regional é um hospital universitário, basicamente isso. Mas ainda é preciso ter uma rede municipal estruturada e um hospital municipal é importante. Não é só um hospital, a gente acha que tem modelos mais sustentáveis hoje em dia, que é o chamado complexo econômico industrial hospitalar, que você reúne ali vários elementos, não só a internação hospitalar, a cirurgia e tal, mas assim, a produção de diagnósticos, diagnóstico de imagem, outros diagnósticos. O pacote completo, o né? pacote Caiu completo. lá. Então, é por isso que eles falam complexo econômico, porque ele tem uma sintonia de distribuição de papéis e tal, que fica viável, né? Não fica aquele hospital só isolado. Você tem um hospital aqui, aí precisa do diagnóstico que está em outro lugar e tal. Então, precisa discutir isso, sabe? Precisa dar um pontapé, precisa conversar com o governo do estado, precisa conversar com o governo federal, enfim, vamos atrás dessas soluções, né? Agora, a Luísa Ribeiro é uma política muito humana, sempre muito atenciosa, seja quem for, principalmente os mais humildes. E Campo Grande, caminhando no futuro aí para perto de 1 milhão de habitantes, também aumenta sua pobreza, sua linha da miséria. O PT sempre teve um olhar muito social, sempre também defendeu a questão dos restaurantes populares, né? E da gente não tratar as pessoas como invisíveis, né? Isso também vai estar na agenda do seu programa de trabalho? Você falou dos restaurantes populares, isso aí é uma coisa que está mesmo na pauta. O Amarildo, o deputado Amarildo do PT, eu já fiz uma conversa com ele tem essa pauta lá. E são ótimas experiências, né? São Paulo, o próprio Zeca trouxe essa primeira experiência lá, há 20 anos no governo dele, e de lá para cá, a vida cotidiana das pessoas mudou muito. Então, assim, para a gente ter qualidade de saúde das crianças pequenas, da mãe, do marido, da pessoa idosa, olha, a gente acompanha essas situações, assim, a pessoa idosa mora sozinha, ele vai mexer com fogo, ele não tem aquela habilidade, porque ele ficou trabalhador, sei lá, rural a vida inteira, não sei o que, não sabe cozinhar, vai aprender a cozinhar quando ele chega com 70 anos de idade, isso é a realidade. Ele ficou sozinho em casa, sim, já não tem mais aquela pessoa para levar a marmita dele, viúva, então ela tem que fazer sozinha. A mulher ainda tem mais aquela habilidade por causa da cultura que ela acumulou, né? Mas o homem aprende a cozinhar sozinho e tem um monte de problemas. Tem muitas mães que não conseguem conciliar o trabalho, o cuidado dos filhos e a atenção com a alimentação. Então a alimentação é muito precarizada, aquela coisa da bolacha, que só faz mal para criança, sabe? E tal da segurança alimentar, né? Quer dizer, come arroz e feijão 2 vezes 2 semanas no mês, na terceira semana só arroz e o feijão, depois só o arroz, depois vai para os chips. Aí os chips é o mais grave, né? Aí como chips, de manhã à noite. A gente precisa, graças a Deus, a gente está num país bom. Aí vai entrar o negócio da horta comunitária também, que a gente tem que precisa trabalhar, essa sociedade sustentável, né? Então, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a fazerem as refeições do dia sem muito drama. E isso não vai atrapalhar o comércio das refeições, porque não é para essas pessoas, entendeu? Poxa, se não você são tem mercado de condições de pagar consumo. R$15 numa refeição, você está num outro nível, vamos falar bem a verdade. R$30, às vezes R$50 numa refeição, é um outro padrão. E é isso que é aí, né? A ordem você vai fazer um prato feito, no mínimo R$12, R$15. Mas a gente não está falando para quem pode isso, a gente está falando para quem está completamente desorganizado, ele não tem um refeitório na empresa dele, ele não tem na faculdade dele, na escola dele, ele não tem no trabalho dele, precisa sustentar as crianças e tal, e precisa ter uma saída. E uma saída nutricional adequada, né? Você falou arroz e feijão. É isso aí, arroz e feijão, batata, cenoura, cebola, tomate, alface, couve. E alguma proteína, né? E alguma proteína, né? Pode pôr aí a carne que está no hábito das pessoas. Eu não como mais carne, né? Então, já há muito tempo eu não como carne. Eu não me classifico vegana, porque ainda uso a bolsa de couro, sapato de couro e tal, que você às vezes não consegue ficar sem. Mas eu não como mais a carne e eu fui me conhecendo sobre isso, falando sobre isso, entendendo a minha concepção hoje sobre os animais
me afastou deles como Tem aquele uma filme, fonte nutricional. A né? carne é fraca, né? Terrível, né? Pois é. Eles não são, assim, para mim, mais aquela fonte nutricional essencial, né? Mas isso tudo é uma discussão, né? Mas o mais importante falando disso, inclusive se é hábito das pessoas, né? Até que as pessoas vão evoluindo para uma outra visão, a proteína, né, do animal lá para o frango, a carne, o ovo, né, que é tão nutritivo, né? As pessoas gostam muito. Não precisa mais, né? Agora, o Homem Assim Dia, ele ainda existe, né? Depois de 5 anos. E a horta nesse contexto? A horta também é fundamental, né? O importante é ter saúde na mesa, né? É fundamental. Esse projeto ele é muito adepto daquela história do passado está sempre em reconstrução, muito mais que o futuro, né? Verdade, olha que interessante. E um episódio interessante foi aquela vez, em 2016, na eleição para prefeito, onde seu nome foi muito cotado para ser candidata a vice-prefeita do Bernal. E o Bernal, por 1.300 votos, não vai para o segundo turno, a Rose vai, acaba optando por Ulisses, né, se eu não me engano, era um advogado, que foi o vice dele. Doutor Ulisses até faleceu. Isso, não tinha muita expressividade no cenário político, mas era um cara muito fiel, muito leal. E você foi uma pessoa muito leal, muito fiel durante todo o mandato. E aquele convite ficou, acho que todo mundo publicamente esperando que ele acontecesse. Seria, no caso, uma união muito forte, de palanque, e que talvez teria feito a diferença. Naquele momento, assim, você acha que você poderia ter sido vice-prefeita de Campo Grande? Porque se ele fosse para o segundo turno, ele era o cara, naturalmente ele caminharia para uma reeleição. Ele foi o único prefeito da história recente que não conseguiu se reeleger, e na verdade teve 2 mini-mandatos, né, de 1 ano e meio, né? É como você falou, a gente reflete sobre esses fatos que passaram. Agora é fácil olhar para trás, né? Isso aí, pensa como é que nós podíamos ter feito diferente, né? Mas é claro, naquele momento era essa a receita que poderia ter dado a renovação que foi uma mulher para o segundo né? turno, talvez ele tinha que ter tido e um talvez vice-mulher. A cidade também ficaria mais calma depois desse processo todo de tirá-lo e devolver e tal, e não sei o quê. E consolidasse essa confiança, porque também o Alcides Bernal ficou muito aquele gato escaldado, né? Porque o vice dele é que nem agora na formação da chapa do Lula. É complicadíssimo, né? É verdade. Na formação da chapa do Lula, o Lula apresentou o Alckmin naquela estratégia que você falou, vamos ampliar, conversar, trazer outras pessoas para a nossa plataforma, para a nossa ideia e tal. Mas todo mundo olha para o Alckmin esperando que ele seja o Temer, né? Meu Deus do céu, será que não era melhor colocar um mais amigo, enfim, né? Mas, enfim, é isso aí, né? Em cada momento um desafio, cada etapa uma decisão, e é por isso que a vida é tão boa, né? Cheio de coisas. Mas eu pergunto assim, questão de futuro mesmo, você tem um sonho, alguma coisa assim de até voos mais altos na política? Mesmo, né, o sonho é voltar agora e fazer um ótimo mandato. Já tem algumas pessoas que, hoje mesmo estive com a Camila Jara, né, conversando com ela, e ela falou assim, Luísa, mas as pessoas estão falando aí no meu nome, eu não sei para ser candidata a prefeita, né? Eu falei, olha, fica à vontade, né? Porque, na Mas verdade, ela é um ótimo nome, né? É um ótimo nome. E ela tem é impossível não ver. Né? A eleição de 2024 está tudo em aberto, né? Porque é uma eleição que ela está, realmente tudo em aberto. Eu acho que se o PT for colocar, acho que também não é o momento, tem que acalmar, esperar um pouquinho, né? Porque senão a gente já sai de uma eleição pensando em outra, calma, não precisa disso. Eu acho que já atrapalha um pouco o processo, às vezes, né? 2 eleições, assim, que né, a gente tem, né? Uma eleição nacional, uma eleição municipal intervalada. Pois eu acho que isso ajudaria. E então, assim, a gente antecipar essa discussão não é bom, né? Mas o PT tem bons nomes, né? Só para lembrar, o próprio Pedro Kemp, que foi candidato na última eleição, teve um resultado fantástico. O Pedro tem uma contribuição muito importante para Campo Grande, para o Estado, né? Ele já foi vereador, ele discute muito bem Campo Grande, então acho que é um ótimo nome. Agora, pensando num nome, né, de mulher, a Camila é uma expressão que mostrou capacidade como vereadora, novinha e tal, deu bem o recado. Daí nas urnas também ela mostrou que é capaz de aglutinar as pessoas. Eu acho que a gente está num momento de abrir a cabeça para novas ideias, então a juventude traz isso, Não, é uma década de rupturas, não né? É coisa boa esse povo novo, trazer coisas que a gente não imaginou e tal, e eles falam com tanta fluência sobre aquilo que a gente fica horas pensando, né? Então eu acho que a Camila é uma referência importante para esse processo,
mas também, como eu te digo, está cedo, né? E eu, na verdade, nesse momento, quero fazer minha volta para a Câmara, trazendo esses debates, né? Você vai falar, mas qual que é a sua posição em relação à prefeita? Em relação à prefeita é ajudá-la, né? Eu estou na Câmara como uma única mulher, não é com satisfação, que a gente fala isso, é com constrangimento, então eu preciso estar lá sempre pensando nas mulheres, não é possível, né, que seja diferente. Um fato extraordinário, a prefeita. Pois é, então tá aí, se né? se eu estarei lá na Câmara pensando nas mulheres, eu não posso deixar de enxergar que Campo Grande hoje está sendo governada por uma mulher. E isso é muito especial mesmo. Há um diferencial. Há um diferencial. Então, assim, antes de mais nada, dizer para ela, quando eu chegar lá, que ela conta com a minha torcida. Mais do que isso, ela conta com o desejo que ela seja vencedora, que consiga mesmo fazer as coisas para a cidade. Então, a gente sempre diz isso, né? Vai puxar para que lado? Então, eu vou estar puxando a prefeita para o meu lado, para as ideias que eu penso, né? Que é a política, né? É você vender a ideia, você trabalhar, trazer as pessoas para o centro do debate. Essa coisa aí do transporte coletivo, tem que encorajá-la a dizer, prefeita, nós vamos ficar aqui 2 anos, 3 anos fazendo de conta que isso não é um problema nosso. Recentemente, que isso é uma herança que a gente não tem como teve mexer. vereador que trouxe isso para o centro do debate, mas foi de uma forma muito... muito enfática, muito espalhafatosa. Foi no caso do Vinícius, né? Teve quase uma CPI para isso. E ele acabou não acrescentando tanto. Você acha que dá para resolver isso com diálogo, conversando? Eu acho que primeiro é com proposta. O que encanta a gente é a proposta. O que encanta as pessoas na política é a ideia. Até para saber do consórcio o que eles têm a oferecer. Né, também. Ele é direita, ele é esquerda, ele tem os interesses dele e tal. Mas se você chegar para um governante com uma boa ideia, né, então eu acho que é isso que a gente tem que cavar com a prefeita, né? Essa questão da saúde, eu acho que a gente vai encontrar nela parceria. Luiz, né? Você conversando com ela, já deve estar conversando, mas depois o vereador pede para dar uma olhadinha naquele 100 que fica na beira da 13. Aquilo ali tudo vidro quebrado. Eles arrumaram a calçada lateral, mas aquilo ali cheio de gente. Todo dia eu passo ali perto, cheio de gente, lotado, porque ali que as especialidades médicas autorizam cirurgias e tudo mais. O prédio está deplorável, né? E assim, foi bom você dizer, porque esse aspecto físico eu não tinha pensado, já vou botar lá no meu caderno para conversar com a prefeita. Mas ali no SEM tem uma tarefa muito especial deles e que não dá conta de resolver direito, que precisa ser revista, tem que ir lá para ver o que está acontecendo, que é o atendimento às demandas das pessoas com deficiência. Assim, o prédio não tem muita acessibilidade também, né? Mas não, o problema lá é o seguinte, assim, compra de fralda, compra de suplemento, remédios, isso atrasa, mas é sem justificativa. Então, assim, você pede fralda hoje para uma criança ou para um adulto. Que é a história da judicialização na saúde lá. Um terço da saúde. Na verdade, assim, mesmo antes da judicialização, tem 2 fases, a administrativa e a judicial. Mas tanto a fase administrativa é um horror, como o cumprimento das medidas determinadas judicialmente. Então, assim, é um sofrimento para uma pessoa com deficiência em Campo Grande hoje. Olha que a gente tem quase 25% das pessoas de Campo Grande com deficiência, seja deficiência auditiva, visual. Uma a cada 4. Todas as famílias, seguramente, tem alguma pessoa com deficiência, seja deficiência intelectual, seja deficiência física, enfim, tem. E grande parte das famílias empobrecem muito quando recebem uma pessoa com deficiência em casa, seja a deficiência tardia, aquela que vem depois que a vida da pessoa está em curso, ou quando nasce. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela precisa de uma ajuda, de alguém, para fazer alguma tarefa da vida dela, para ter algum cuidado especial. Essa pessoa geralmente é a mãe que para de trabalhar para cuidar. Então você já tem uma redução da renda, você já tem um empobrecimento e a vida da família encarece, porque essa pessoa com deficiência, ela precisa de cuidados especiais, que muitas vezes significa dinheiro. E se o poder público não dá atenção imediata, é isso, você fica no desespero. Por exemplo, tem agora mesmo minha amiguinha lá, teve a neném 3 meses depois apresentou uma alergia ao leite, né? Precisa de um leite especial, só que o leite especial é caríssimo, uma lata por semana, 200 e tantos reais por semana.
com R$1.000 por mês. E como que essa família vai pagar isso? Sim, sim. Né? Então, são essas. Aí o poder público tem que agir com rapidez. E esse é o problema. E às vezes são situações que não são opcionais. Às vezes, trocando a dieta pode ter consequência para o corpo daquela criança para o futuro. É gravíssimo, né? É gravíssimo. E fralda, coisa básica, porque tem muita pessoa que é cadeirante, que ficou cadeirante ou teve desde pequenininho, enfim, e precisa da fralda, e precisa desse suplemento, e precisa de remédios, e ele não atende rápido. Então, eu acho que a gente precisa conversar com a prefeita para fazer um sistema relativamente a essa atenção. Ela tem que ser zero, essa tem que ser a primeira. Todo mundo pode esperar, a pessoa com deficiência não vai poder esperar, porque isso é muito sacrifício mesmo, né? Então, essa área do 100 lá precisa modificar e a gente tem que fazer um diálogo. Essa questão da pessoa com deficiência, Campo Grande precisa mudar muito. Nessa cidade sustentável, precisa enxergar que a gente tem muita gente com deficiência e precisa. Então, assim, foi desmanchado pelo prefeito anterior uma política muito importante que é a da educação inclusiva, né, que nós tínhamos uma educação para os alunos, uma estrutura, né, com deficiência que era show, feita com professores de nível superior, grande parte já no pós-graduado, mestrado e tal. E aí o prefeito foi lá e derrubou isso aí tudo por causa de problema na folha de pagamento, colocou todo mundo de nível médio, sem formação especial. Então, assim, sacrificou as crianças, sabe? Atrasou, né, o desenvolvimento. Mas a gente precisa fazer economia. Então é aquela economia em cima de uma coisa que não dá, né? Que talvez não vão fazer em outro lugar, mas aí não dá, né? Então, assim, acho que a gente tem várias situações para conversar. Os vereadores debatem muito isso. Eu tenho, à medida do possível, acompanhado as sessões, né? A gente vê intervenção de muita qualidade. Eu gosto muito da Câmara de hoje. Eu acho que tem uma Câmara muito boa, viu? Não sei como é que você enxerga lá os vereadores, mas eu acho que a gente tem vereadores de muita qualidade. Cada legislatura tem o seu desenho, né? Tem o seu papel e vive o seu tempo, como você falou. Essa daí, eu acho que o grande desafio é já pensar o futuro de Campo Grande. Né? Porque esse futuro está acontecendo de alguma forma. Esses problemas vão surgindo, vão desafiando a sociedade, né? Não tem outra forma de você fazer política senão ver isso hoje em dia, né? O Carlão, ele tem aquele jeito especial dele, né? Que ele traz... Mas tem mais estrutura hoje a Câmara, então, do que aquela época, né? Ele traz o Carlão traz uma cultura do líder comunitário, né? Não é de uma pessoa das classes mais privilegiadas, ao contrário, ele é muito do bairro mesmo e tal. Então, às vezes, ele se apresenta como aquele político rude, né? O jeitão dele, não sei o que e tal. Mas ele arrumou aquela Câmara e ficou muito bacana. O João Rocha já tinha, né, trazido uma certa estrutura diferente. A gente vê uma outra Câmara hoje. É quase uma Assembleia Legislativa, ali, pela estrutura que tem, né, pelo desenho, né? Uma baita estrutura mesmo. Então, pois é. E favorece muito o trabalho. Claro, ajuda muito os vereadores, né? Olha, obrigado. Feliz demais pela tua vinda aqui. Eu também, viu? Foi muito bom recordar. E que a gente possa ter uma cidade mais sustentável no futuro a partir dessa agenda e desse engajamento que você vai fazer com mais gente, da população e da política também. Tomara que eu consiga ajudar. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br. Tem muita coisa lá no YouTube do MS em Dia, tem cortes, tem entrevistas completas e também, se eu fosse você, conferia na rede social muita coisa no Instagram e no Facebook. Até a próxima.